Oi, boa tarde, tudo bem? Bom, primeiro eu queria agradecer a Larisa pelo convite, a Patrícia da Bimac por estar aqui hoje, apresentando um pouco sobre uma coisa que eu adoro, que é marketing digital e internet de uma forma geral. Eu preparei uma aula para vocês, para que vocês pudessem entender um pouco sobre a importância de você estar conectado, de a importância da sua empresa estar na internet e, e como que a gente pode fazer de uma forma rápida, simples e barata para não deixar de perder clientes que eles te procuram na internet. Então, aqui eu vou apresentar um pouquinho e eu espero que vocês curtam. Bom, para começar, meu nome é Cristiana, eu trabalho com marketing digital desde 2001, que foi o meu primeiro estágio na faculdade. Em 2008 eu fui para Londres para estudar inglês e lá acabei trabalhando numa agência também de publicidade lá e focada em digital. Trabalhamos com clientes como PepsiCo, Malibu, enfim, alguns clientes bem grandes assim. E eu voltei para o Brasil um pouco com essa carga de marketing digital que até então nem se falava aqui no Brasil. Em 2009 eu montei uma agência aqui no Brasil que chamava na época Bravo Media. A Bravo Media ela era uma agência especializada em digital também. A gente trabalhava muito com a Globo.com, com a Usina Belo Monte, com o Grupo Redidor São Luís, com a Danone, enfim. E em 2012 eu me separei do meu sócio e aí eu montei sozinha a Tamanduá, que hoje é uma agência focada em marketing digital, criação de conteúdo inbound e outbound marketing. E hoje a gente trabalha muito na área de saúde, e estamos abrindo um pouco o foco com a área de turismo, hotelaria, indústria, e aí eu vou contar um pouquinho para vocês, tá bom? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que era até o slogan da minha empresa lá de Londres era: por que todo mundo precisa de um website? Por que o website é importante? Bom, é uma coisa simples, se você não está no Google, você não existe. Então, é impossível que você consiga fazer um marketing ou qualquer coisa que seja se você não tiver presente no Google. E, obviamente, para você estar presente no Google, você tem que mostrar um pouco da sua carreira com o seu site. Então, assim, eu acho que principalmente para a área de indústria, uma página no Facebook, no Instagram ou no Twitter, elas são importantes, com certeza, mas antes delas, eu acho que é importante você ter um portfólio mais formal da sua empresa. Então, eu acho que é por isso que todo mundo precisa ter um website. Porque esse portfólio formal, não sei como você é digital influencer, ou você é médico, profissional de saúde, enfim, que você precisa de uma coisa rápida, instantânea e uma comunicação muito mais próxima com o seu público, você pode fazer só um Facebook e um Instagram. Mas para uma empresa grande, o ideal é que seja um website onde formalmente você vai dizer quem você é, como que a empresa é constituída, quais são seus valores, missões, o que você entrega, quais são seus produtos, quais são seus serviços. E tudo isso é importante que tenha no seu site. Eu separei alguns sites, assim, se você não consegue fazer um investimento financeiro num site agora, eu separei alguns sites que, assim, geralmente os meus clientes, antes de chegarem até mim, eles fizeram isso anteriormente e eu acho super legal, assim, eu acho que é importante você começar de algum ponto. E para você começar de algum ponto, nem sempre você precisa pagar um profissional para isso. Então, se você não consegue fazer esse investimento agora, é interessante você começar de plataformas, tem milhões de plataformas grátis aí que você consegue constituir o seu site sozinho. Tem vídeos no YouTube que facilitam tudo. Enfim, o Wix é uma ferramenta, é uma das ferramentas mais usadas no mundo. Eu gosto muito do Wix porque ele tem uma ferramenta de SEO, que é indexação no Google, que é muito importante, que é muito interessante
e ele te dá, assim, ele te dá alguns layouts prontos. Por exemplo, você tem esse daqui que tem site, settings, tools, etc. Então, assim, você já consegue montar o seu menu, já consegue montar todo o seu site dentro do Wix. Isso facilita muito, até na hora de você pensar sobre a sua empresa. Então, quem você é, qual o público-alvo, como que você quer atingir o seu público, isso tudo é importante antes de você constituir o site. E uma plataforma interessante é o Wix. Outra plataforma que eu acho bem interessante é o Template Monster. O Template Monster, ele não é grátis, você precisa pagar por um layout e tudo. Só que você vai escolher, são diversos layouts, tem mais de 1 zilhões de layouts nessa plataforma. E você consegue, por exemplo, pegar o layout e ir montando ali do jeito que você precisa. Ele tem algumas especificações simples, por exemplo, você paga $75 e você tem o template. E aí você precisa saber instalar o site dentro de um servidor. Ou você só passa o login e a senha do servidor e você paga mais X dólares para eles e eles montam o teu site do jeito que você precisa. Você só vai precisar renomear, colocar os seus textos, etc. Mas assim, a estrutura do site vai estar montada. Infelizmente, o trabalho de conteúdo, assim, é você que vai ter que fazer. Então, assim, mas é bem legal, é bem interessante. Inclusive, na maioria dos templates que eles têm algumas fotos já disponíveis. Então, é bem bacana. Um outro, e aí eu acho que é para um nível um pouquinho mais avançado, quem sabe um pouquinho de internet e aí consegue fazer, é o WordPress. O WordPress é um site que, assim, a agência usa muito o site em WordPress para fazer site pequeno, médio, grande, gigante. Por exemplo, o site do GRAC foi feito em WordPress, alguns sites do Grupo Redditor, alguns sites do Grupo Fleury, alguns sites, o próprio site da Abimac é em WordPress. Então, assim, é um site que é uma plataforma, no caso, que ele tem tudo que você precisar, tem plugins para zilhões de coisas, então, assim, é um site que ele é totalmente modular e você consegue ir implementando e encaixando as pecinhas dele ao longo das suas necessidades. Então, se eu fosse considerar uma plataforma, assim, que é a plataforma que eu mais gosto de trabalhar, eu diria que seria o WordPress. E dentro do WordPress tem uma ferramenta que é muito interessante que chama Yoast, que é uma ferramenta de SEO. O que é SEO? SEO é Search Engine Optimization. O que é isso? É você estar no topo do Google. Então, para você estar no topo do Google, o Yoast, ele te dá algumas diretrizes, ele te comunica o que está ruim no seu conteúdo, no seu texto que você escreveu para aquela parte ali do seu site, e ele te diz quais são os problemas. Então, aqui, por exemplo, 10,5% das frases contém uma palavra ou frase de transição que é menos do que o valor mínimo recomendado de 30%. Aí você vai, clica ali, por exemplo, o que é a palavra de transição? E aí ele te indica o que é a palavra de transição. Palavras de transição são entretanto, todavia e etc. Então, ele indica que você tenha muitas palavras dessa dentro do seu texto para que ele pegue, linke uma coisa a outra e considere que seu texto ele é bem, ele tem uma leitura agradável. E aí ele diz o que são de bons resultados, etc. E ele te diz qual é a sua legibilidade dentro do Google. Então, você tem 3 botõezinhos, o vermelhinho, o amarelinho e o verdinho. O verdinho é 100%. E aí, teoricamente, você estaria acima dos seus concorrentes com relação àquele conteúdo que você se dispôs. Mas o que é o SEO? O SEO, ele, na verdade, ele é assim, ele é marketing, ele é público-alvo, tudo isso você precisa pensar antes de formar um texto para o teu site. Então, assim, eu acho que uma das principais coisas na hora que você está pensando em SEO qual o seu público-alvo? Qual o público que você quer atingir? Qual a linguagem que esse público fala? Como que esse público fala com você? Ele fala numa linguagem mais coloquial? Ele fala numa linguagem mais técnica diante do conteúdo que você está expressando? Por exemplo, tem site do Fleury que a gente precisa
pegar um estudo científico e transformar esse estudo científico numa linguagem coloquial para que todo mundo entenda. Tem outros sites que a gente faz também, por exemplo, para profissionais de saúde, em que eu preciso do conteúdo muito mais técnico. Então, assim, qual é o seu público-alvo para você saber como que você vai escrever? Aí, o SEO, ele faz uma avaliação de desempenho, ele te posiciona bem no Google, então ele é esse posicionamento, ele é conteúdo, ele é qualidade de conteúdo, ele é qualidade de pesquisa, qualidade no marketing, porque você precisa, por exemplo, de palavras-chave para aquilo. Então, quais são as palavras-chave que você gostaria que a pessoa te encontrasse no Google? Por exemplo, tem um cliente nosso que ele trabalha com chillers. Então, esses chillers fazem resfriamento industrial. Só aí já são duas palavras-chave que precisam conter nesse texto. E o que é esse resfriamento industrial? É um ar-condicionado? Não é? Como que funciona essa máquina? Então, tudo isso tem que ser pensado na hora de você colocar o texto. Porque na hora que a pessoa for perguntar para o Google, eu quero um chiller, eu quero uma máquina para fazer o resfriamento industrial da minha empresa. Eu tenho que estar com um texto assim. Essa é uma excelente máquina XYZ, o chiller é uma excelente máquina XYZ para fazer resfriamento na sua empresa, disso, daquilo, outro. Então, esse tipo de texto, ele é muito importante até para você melhorar a qualidade e o valor do seu AdWords, que eu vou falar um pouquinho mais à frente também sobre AdWords. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é o seguinte, a principal coisa que nos fez bem-sucedidos, essa é uma frase do Jeff Bezos, ele é o CEO da Amazon, e ele falou, a principal coisa que nos fez bem-sucedidos de longe é o foco obsessivo no cliente. O que é o foco excessivo no cliente? Você focar o que o seu cliente quer, o que ele precisa para você estar lá e ser importante para ele. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, a gente vai começar a falar de marketing agora, é assim, o que você tem feito para que o seu cliente seja apaixonado por você? Gostaria que vocês pensassem um pouquinho, porque realmente eu acho que é uma coisa muito importante. Porque sempre como eu começo qualquer estratégia de marketing, é essa frase que eu pergunto para meus clientes, o que você quer e o que você pode fazer para que o seu cliente se apaixone por você? E aí surgem algumas ideias, entendeu? Então, assim, e o que o marketing digital, o Google, o AdWords e os influencers têm a ver com isso? Então, assim, quando a gente fala de marketing digital, a gente está falando de fazer com que a marca seja tão apaixonante que as pessoas vão começar a compartilhar você, compartilhar os seus produtos, quererem usar o teu produto, quererem mostrar que estão usando o seu produto. E como que a gente está fazendo isso? Como vocês estão fazendo isso? Isso é muito importante que se pense para que as pessoas possam olhar para o seu produto de uma forma diferente, com uma visão diferente do seu produto. Não apenas, eu preciso disso porque ele carrega o meu relógio e pronto, e acabou. Não é isso. Eu amo o meu relógio porque o meu relógio tem tudo de bom e eu amo tirar foto com ele porque, assim, é o meu relógio, eu amo ele e eu amo a minha marca de relógio. É isso que a gente está falando. Para a gente saber isso, a gente precisa primeiro entender quem é o perfil do seu cliente. Montar a persona da sua empresa. Então, assim, aproveitando para falar do relógio, quem é o perfil dos usuários desse relógio? Bom, eu diria que são jovens, pessoas mais maduras e pessoas mais idosas que estão geralmente fazem uma atividade física, alguma coisa, e que precisam de um relógio desse para fazer o batimento cardíaco e etc. Então tá, já tenho o perfil do meu cliente. O que esse cliente faz? Qual é a principal atividade do meu cliente? Ele gosta de estar no parque todo dia, às 7 da manhã e depois do horário de trabalho. Então, vai traçando esse perfil do seu cliente, que você vai entendendo o que é e você vai conseguindo chegar. Então, assim, aí você traçou o teu perfil do cliente, etc, não sei o quê. Aí você começa a entrar no briefing, que é um pouquinho mais, um ponto além sobre o perfil do seu cliente. Então, como você faz um briefing?
Muita gente não sabe fazer um briefing. Mas o briefing é o quê? É o quê? É contar um pouco da história da sua empresa, o seu público-alvo, os seus stakeholders, é, quem é esse cliente que você está querendo vender, tentar fazer pesquisas de mercado. Essas pesquisas podem ser até perguntas dentro do Instagram, onde tem aquelas caixinhas de resposta, para entender o que seu público quer. Por exemplo, a gente estava fazendo o lançamento de alguns pratos para um cliente nosso. E a gente perguntou assim, você gosta mais de comida tradicional? Você compra comida congelada tradicional? Ou você prefere comprar comida congelada um pouco mais sofisticada? Aí, beleza, a pessoa respondeu. Aí teve 75% que respondeu querendo comida sofisticada e 25% querendo comida tradicional. Aí depois você vai perguntar, você prefere escondidinho de camarão ou você prefere estrogonofe de carne? Aí a pessoa vai e começa a responder, e aí você tem literalmente uma pesquisa de mercado super simples, super rápida, super fácil de fazer, e você consegue fazer uma análise um pouco melhor. Outra coisa importante é a concorrência, saber quem é a sua concorrência e o que eles estão fazendo. Benchmarking, o que é benchmarking? É assim, qual empresa você admira, qual empresa você gostaria de ser. Então, marcar essas empresas que você gostaria de ser, porque, assim, futuramente, quando você for contratar uma agência, essa agência vai precisar entender melhor a tua empresa e vai precisar entender quem você quer ser. E a partir do momento que você sabe quem você quer ser, você consegue transformar a sua empresa. Então, passar informações estratégicas sobre a empresa, detalhamento da comunicação, quais são os objetivos dessa campanha, ou de qualquer coisa que seja do site que você quer desenvolver, qual é o budget. Isso é muito importante, ser muito sincera com relação ao budget, porque assim, não adianta você falar assim, não, mas eu só tenho R$ 1.000 para gastar. Tá, mas você quer atingir um lead, sei lá, 120 leads por semana, com R$ 1.000 você não vai conseguir. Então, você tem que saber qual o seu budget, qual o seu limite de budget, qual o seu mínimo de budget, para você poder equalizar o quanto que você vai gastar e como. E quais são os prazos e o cronograma. Aí tem que ser montado um cronograma para que você faça uma estratégia bem interessante sobre o seu negócio. Então, assim, depois disso, como que você faz para traçar esses objetivos, que é um dos pontos que a gente estava falando ali. Então, assim, quem eu sou, qual é o meu propósito, como eu me posiciono, qual é o meu diferencial da empresa, quais são os conteúdos relevantes para mim, quais são os inputs, quais são as entregas, quais são os budgets. E em cima disso, você vai ter insights e você começa a traçar essas ações. Então, assim, se você não sabe qual é o seu objetivo, você não sabe aonde você vai chegar. Então, o objetivo é um dos pontos mais importantes que a gente tem para traçar aqui. E aí, outra coisa que eu listei aqui entenda seu público. Como que faz para você entender seu público? O público-alvo é uma das coisas mais importantes que existem. E ter uma definição ampla do seu público-alvo, ela é tão importante como ter uma definição muito específica. Como que você faz a definição desse público-alvo? Você fala assim, homens e mulheres entre 30 e 60 anos que queiram usar o relógio para academia. Esses grupos de pessoas podem interessar esse. Depois disso, você definiu o público grande, o público amplo. Depois disso, você começa a definir a sua persona. Por que é importante definir a persona? Porque aí é muito mais fácil você comunicar com alguém que você sabe que está atrás. Então, por exemplo, como que você faz para definir uma persona? Eu quero que esse relógio, ele tenha... A persona desse relógio é uma mulher de 40 anos, que trabalhe, que faça academia todo dia de manhã antes de trabalhar, e o objetivo principal dela é se aliviar do estresse. O que ela faz? Ela é executiva, trabalha na empresa XYZ e ela tem um carro, sei lá, ela tem um Toyota qualquer coisa,
ela mora numa casa em São Paulo, no Itaim, e ela trabalha numa empresa de, sei lá, de tecnologia. Pronto, montei a persona. Agora eu sei com quem eu falo, porque fica muito mais fácil você trabalhar essa mulher de 40 anos do que aquele público entre 30 e 60, que é um público enorme, gigante, que você vai trabalhar com homem, mulher, criança e etc. E aí, na hora que você vai se comunicar, você acaba se perdendo. Então, é por isso que é importante também montar uma persona. Então, como que é a persona? Aí, exatamente um exemplo que eu dei. João, 35 anos, formado em medicina, especialista em nutrologia, trabalha no consultório na Avenida Paulista, a consulta média dele é R$ 400, mas seu consultório vive vazio. Pronto, eu tenho uma persona. É esse público que eu quero atingir, é esse cara que eu quero atingir, entendeu? Então, é basicamente isso. Como que eu vou chegar nesse cara? Eu tenho um equipamento de nutrologia, que ele consegue fazer uma medição rápida, simultânea de alguns testes que ele precisa fazer dentro do consultório dele. Então, é esse cara que eu quero atingir. Como que eu vou atingir ele? Eu vou montar uma campanha específica para ele. Vai atingir o de 34? Vai atingir o de 50? Vai atingir. Só que ficou muito mais fácil porque eu direcionei muito maior esse funil. Um outro ponto importante é assim, pro Google AdWords e no orgânico, como que você vai fazer para estudar a sua concorrência? Então, como eu falei lá no começo, qual a coisa mais importante que tem? Se você está no Google, você não existe. E como que você vai estudar a sua concorrência? No Google. Como que você vai estudar? Por exemplo, a gente estava falando de Tiller. O Tiller, você pesquisa no Google, ó, quais são as empresas que vendem Tiller. Aí o Google Ads deu uma gama de empresas e o orgânico deu outra gama de empresas que trabalham com essa refrigeração. E aí eu entro em cada um deles e vou entender o que eles estão escrevendo, como eles estão se comunicando, quem é a persona deles, como que ele faz com a concorrência, quais palavras-chave eles estão ativando, por que eles estão ativando essas palavras-chave. Enfim, a gente tem uma porção de coisas aí dentro do Google e outras ferramentas que eu vou apresentar também para vocês, que a gente consegue fazer esse estudo dessa concorrência. Por exemplo, uma ferramenta que eu adoro chama Google Trends, que é trends.google.com.br ou .com. E ele, o que ele faz? Eu consigo fazer uma pesquisa que eu estou pesquisando palavras-chave. Então, ele me diz, por exemplo, que no Google foi pesquisado, sistema de refrigeração, foi pesquisado entre 29 e 5 de dezembro, 68 vezes. O chiller, 58. E o resfriamento de água, 20. Então, quais são as palavras-chave que eu preciso comprar e quais são as palavras-chave mais relevantes? Então, por exemplo, eu estou numa análise ali que eu preciso tirar alguma palavra-chave. Qual palavra-chave eu tiraria? Nesse caso, a gente resolveu tirar o resfriamento de água porque ela quase não estava ocupando. Quase as pessoas não estão buscando. Então, a gente tirou essa palavra porque era uma palavra irrelevante para o nosso negócio. Mas, assim, você consegue fazer essa equalização. E o que eles dizem? Então, assim, o que é importante? Quando você está fazendo uma campanha, principalmente de Google Ads, você precisa fazer alguns testes. E esses testes, eles têm visões diferentes. Então, assim, a gente fez, nesse caso, fez 3 grupos de anúncios diferentes. Cada grupo de anúncios desses, existe um padrão de anúncios, tipos, e cada um teve uma impressão diferente, uma interação diferente, uma taxa de interação diferente. Para quê? Eu vou analisar exatamente, eu pego um grupo de palavras-chave, eu pego uma campanha que é focada em brand, uma campanha que é focada em hospitais e uma campanha que é focada só em cardiologista, para vender os meus produtos. E eu vejo quantos leads eu tô fazendo. Então, eu fiz essa equiparação, principalmente para mostrar para o cliente até, e aí eu descobri, por exemplo, que na campanha do grupo de anúncios de branding, eu tive 20 mil impressões, que é ótimo, e dessas 20 mil impressões eu tive 1.744 cliques, e a taxa de interação foi de 8,46. Então, putz, beleza, tá uma campanha legal. E teve um custo médio aí de 0,48 pela palavra-chave. Já na campanha de cardiologia, eu tive
uma taxa de interação de 4%, que é super baixa. Tive apenas 178 cliques e tive 3.663 impressões. Então, assim, a taxa de interação, qual foi? 4,86? É uma taxa baixa. Se eu fosse aqui listar por essas campanhas que eu tenho aqui, preciso tirar uma, qual que eu tiraria? A de cardio. Mas não foi isso que a gente fez, porque a gente precisava dessa campanha de cardio por outros motivos. A gente acabou deixando essa campanha e a gente melhorou a campanha, melhorou as palavras-chave da campanha, melhorou a qualidade da campanha, melhorou a qualidade da página de landing page que chegava. Enfim, a gente fez algumas modificações, mas aqui tá claro, a gente tem números, a gente descobriu que essa campanha estava uma campanha ruim. E aí, o que esses números dizem? Eles dizem tudo, eles dizem o custo médio, CPC, qual foi a conversão, qual foi o custo versus conversão, qual foi a taxa de conversão. Nesse caso aqui, a gente não tava com campanhas vinculadas à conversão, mas porque a gente não tem nenhum produto de e-commerce. Mas se você tem um produto de e-commerce, você está vendendo online, você consegue vincular esse produto à compra do carrinho de compras, então você tem noção que, por exemplo, num produto que custa, sei lá, R$10, você conseguiu vender 800 produtos, e aí você investindo R$800, você conseguiu aí 10 vezes mais do que você pagou. Tá valendo? Não tá valendo? Qual é o seu lucro em cima disso? Então, o Google, ele diz tudo. Então, todas as campanhas de AdWords, elas dizem tudo. E o legal do Google também é que, assim, se você tá com dúvida sobre a campanha e tudo, eles têm o maior prazer de te ligar para te ensinar sobre o Google. Então, assim, não tem dinheiro para contratar uma agência que vai fazer Google para vocês? O Google te liga e o Google te explica, o Google te ajuda, o Google te ensina. Ele tem prazer, porque é o negócio deles. Então, quanto mais gente estiver anunciando, quanto mais gente souberem mexer na plataforma, melhor é para ele. Então, ele tem essa vontade de fazer com que as pessoas aprendam. Aqui eu estou dando um exemplo de relatório de evolução. Então, assim, o que aconteceu no mês de junho, de julho, de agosto, de setembro e etc. Então, assim, quantas impressões eu gastando R$3.000 eu tive? Aí, quando eu gastei 4.000, eu tive 1 milhão. Quando eu gastei 2.600, eu tive poucas impressões. Então, por que isso? Por que isso está acontecendo? Como? Qual foi a rentabilidade? Qual foi o CPM? Então, assim, você fazer esse relatório de evolução é tão importante quanto você investir no Google, porque é o relatório de evolução que vai te dizer o que você está fazendo de errado, como você está aprendendo sobre a empresa a todo momento, a todo instante. Então, isso é muito importante, você ter esse acompanhamento e relatório de evolução. Se quiserem tirar um print, pode tirar e tudo. E é interessante, assim, demarcadores para vocês entenderem aí como que funciona isso. O que é tráfego pago e tráfego orgânico? Eu acho que muitas pessoas aqui sabem, mas assim, a diferença básica entre tráfego pago e tráfego orgânico é o Google tem o AdWords e o Google tem o tráfego orgânico, que é aquele que você não paga, que você já está no topo do Google, que a gente chama de SEO. Então, a diferença entre tráfego pago é que você está gastando dinheiro na campanha e tráfego orgânico você está fortalecendo a sua marca para ela estar no topo do Google. O que é mais importante? Depende do seu negócio sempre. Mas ter o tráfego orgânico ele é sempre importante porque ele influencia também no valor que você está gastando de palavra-chave. Então, se você tem um site com SEO perfeito, com SEO que fica lá verdinho, que nem eu já falei ali anteriormente, se você tem um site muito bem esqueletado dentro do Google, você consegue ter um valor diferenciado dentro do Google. Então, a sua palavra-chave não custa tanto, você se ranqueia melhor e você consegue melhorar a qualidade e o desempenho de todas as suas campanhas. Uma outra coisa que eu acho interessante é, assim, entendendo um pouco as ferramentas. Acho que todo mundo aqui conhece o Facebook, o Instagram, o Twitter, o LinkedIn, o Pinterest e o Google+. Eu acho que uma das ferramentas que a gente mais tem usado e que tem dado muito resultado é o Instagram e o LinkedIn. Por quê?
Porque o LinkedIn, para quem quer fazer negócios B2B, ele é uma ferramenta excelente. Então, assim, você postar falando do seu negócio, melhorando a qualidade, mostrando a sua fábrica, mostrando. Quanto mais você mostrar para o público diverso, mais ele vai te conhecer e mais ele confia na sua marca. E como que você vai mostrar isso? Antigamente se falava de RSS, que é basicamente o que essas ferramentas usam. Você está sempre atualizando e as pessoas que estão olhando ali, elas estão te vendo a tua atualização. Ninguém entra no teu site toda hora, mas toda hora eu entro no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Twitter ou qualquer coisa e eu vejo a timeline passando e você tá lá. Então, assim, quem não é visto não é lembrado. E as ferramentas de marketing digital e as ferramentas de Facebook, Instagram, etc., elas estão aí para isso, para que você seja lembrado o tempo todo. É importante eu estar nas redes sociais? Sim, sempre é importante estar nas redes sociais. Por que é importante? Já falei algumas vezes. Quem não é visto, não é lembrado. Então, assim, beleza, quero contratar uma empresa e tudo para fazer minha parte de mídia social. Como que eu vou contratar? Então, assim, a primeira coisa que é importante é você definir uma tarefa e um responsável. Porque antes de você contratar a empresa, você tem que saber como que você vai delegar para essa empresa. Você precisa combinar a atuação com ela, aonde vai entrar você, não sei se é do marketing, etc., aonde entra você e aonde entra essa empresa que você está contratando. Participe do processo sem limitar as pessoas. Os criativos, eles estudaram para ser criativos, então eles precisam entender que assim, o limite que você impõe, falando, não, mas a minha empresa não faz isso, a minha empresa não faz aquilo também trava um pouco o negócio de andar, de girar, de crescer e etc. Dá suporte para essa empresa ou para esse funcionário que você está contratando, responda as dúvidas, porque as dúvidas são importantes também para você, como profissional, porque se ele tem alguma dúvida, é sinal que alguma coisa não ficou clara. Então é importante você responder e responder o quanto antes. É importante ajudar nesse penso desse processo criativo que vocês estão desenvolvendo juntos. É importante avaliar todas as sugestões que são impostas até você, sem falar assim, não, sem preconceito, sabe? Não, esse aqui não posso usar, esse aqui não sei o quê. É importante avaliar todo esse processo de finalização, porque a pessoa, antes de fazer aquilo, ela teve um penso em cima. Por que ela teve? Por que ela colocou? E aí você consegue melhorar essa campanha de acordo com o que você conhece dessa empresa. Faça essa análise em conjunto dos números, porque assim, você delargar, por exemplo, não, tem uma empresa aí que está fazendo AdWords para mim. Se você delargar, a empresa pode estar comprando palavra-chave, que é uma fortuna, que está te gerando um lead que não vale a pena para você. Então, você precisa analisar esses leads que estão chegando, precisa avaliar essas palavras-chave que esses profissionais colocaram, porque assim, quem entende da sua empresa nada mais é do que você, seja o marketing, o dono, o CEO, qualquer coisa do tipo. Quem entende da sua empresa mais do que qualquer outra pessoa é você. Você contrata outra pessoa para te auxiliar, mas ela não sabe tudo. Então, esse caminho, ele é muito importante. E assim, essas palavras-chave, campanhas, produtos, tudo isso precisa ser analisado em conjunto, precisa analisar junto, precisa ser pensado, porque quanto mais você pensa em conjunto, mais você fortalece o seu negócio, mais o seu negócio cresce dentro da internet. Imagina se o cara lá da Amazon tivesse delargado tudo na mão da agência e falado assim, não, eu não vou me meter, eu não vou fazer. Como que ele entenderia os clientes dele? Como que ele saberia o cliente dele? Como que ele se colocaria no lugar do cliente dele para saber como que faz para melhorar essa qualidade do serviço dele? Então, essa sinergia junto com o marketing que você for estar trabalhando e etc., ela é muito importante. E assim, e por último, assim, eu queria falar, faça você mesmo, né? Então, assim, eu não tenho dinheiro para contratar uma agência, beleza, define seu briefing, define seu budget, escolha as redes que você pretende trabalhar, estuda a fundo com testes A e B versus custo-benefício, o que você precisa de campanha,
Não use apenas uma campanha em uma rede social, tenta diversificar. Quanto mais você diversificar, maior é a amplitude da sua campanha, melhor é a qualidade da sua campanha, mais você vai aprender com esses clientes que estão respondendo aquelas campanhas. Nunca confie no seu achismo. Então, assim, quando você está definindo a sua persona, lá no começo, já teve várias vezes, a gente definiu um público-alvo, por exemplo, a cor do Ibis do Morumbi. A gente definiu a persona que ia comprar passagem, eram homens que estavam vindo para São Paulo fazer business assim, 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 assado. Quando a gente foi ver, as pessoas que compram, a diária do hotel são mulheres. Por que são mulheres? São as secretárias, a própria esposa da pessoa e tudo, não sei o quê. Mas 75% a gente descobriu que era o contrário, que os leads que a gente gerava e que rendia alguma coisa pra gente eram de mulheres. Então, assim, nem sempre que a gente acha é o que parece, nem sempre que parece é. Enfim. Por último, assim, o conteúdo é tão importante quanto a mídia paga. Por que o conteúdo é importante? Porque se você não tem conteúdo, se seu conteúdo não é bem escrito, não é bem feito, não adianta nada. É um tiro no pé. Então é melhor você não escrever nada, porque senão você vai ficar feio na internet. E não vale a pena. É melhor você ficar longe da internet, porque não tá valendo a pena esse esforço todo. E aqui eu trouxe algumas coisas extras, assim, eu trouxe essa planilha que é para melhorar o seu planejamento de posts. O que a gente faz? A gente coloca qual que vai ser a data do post, o dia da semana, o horário que a gente está postando e o tema e o texto. Então, assim, para que é interessante isso? Quando a gente coloca tudo isso dentro de uma planilha, a gente consegue montar um cronograma bem feito. E esse cronograma, a gente consegue ter um link de uma postagem para outra, a gente consegue formar um feed bonitinho, a gente consegue fazer um planejamento muito melhor do que se você ficar postando todo dia qualquer coisa e à torta e à direito sem ter um planejamento. Fora que você montar o planejamento, você vai gastar aí 1 hora mais ou menos de tempo. Você consegue montar todos os posts aí em um dia, e inclusive com imagem e tudo, e depois você só vai soltando os posts de acordo com o que você for falando. E aí uma ferramenta interessante é esse Postgram, que depois que você fez ali todos os seus posts, você criou, fez o seu planejamento e tudo, o Postgram, ele é um programa para fazer esse agendamento de posts. Então você não precisa ficar lá, sei lá, preciso montar um post e ele precisa sair 10 horas da noite, você já saiu da empresa e esse post precisa sair, bota no Postgram, que o Postgram programa para você. Ele programa Stories, ele programa Reels, ele programa posts pro seu feed, ele programa tudo. Então, assim, é bem legal, é bem interessante e ele é muito rico nos relatórios que ele entrega. Então, ele te fala quanto que rendeu cada campanha, como que foi, quantas atualizações, enfim, fala qual foi a melhor, qual foi a pior, qual foi a imagem melhor, enfim, ele te dá muita coisa legal aí. Tem um outro software que eu acho bem interessante que chama SimilarWeb. O que ele faz? Ele faz um comparativo de visitas de sites de benchmark. Então, por exemplo, aqui eu fiz um teste Oi versus Vivo, quanto que foi, qual é a duração das pessoas que ficam dentro do site da Oi e dentro do site da Vivo. As pessoas preferem, qual que elas preferem trabalhar, enfim, ele te dá total de visitas, ele te dá engajamento, origem de tráfego, audiência, interesse, categorias, tópicos, percentual de tráfego, enfim, dá uma olhada, ele é gratuito e você consegue fazer uma análise bem crítica sobre muita coisa. Então é um software bem interessante de usar. O business do Facebook e do Instagram, eu dei um preview aqui de como que funcionam as campanhas e etc. Então, assim, como que funciona o business? O ruim é que ele é uma ferramenta que muda o tempo inteiro, então não é uma ferramenta tão fácil de trabalhar, mas ela é meio intuitiva. Então, assim, você monta a campanha ali dentro, são os dark posts. E o que esses dark posts são interessantes? O que eu falo para todos os meus clientes é o seguinte:
Quando você está dentro quando você tá dentro da rede social, você tem duas formas de trabalhar. Uma é no feed, que você é amigo do seu cliente, você não quer que ele compre, mas você está ali disposto a ajudar 100%, nananã. E o outro é aquele que você quer que o cara compre o tempo inteiro, que é o dark post, que você fica pedindo, cobrando o link dele e fala, entra aqui, cai lá, que você já vai comprar, compre agora e etc. É meio antipático você ficar pedindo para a pessoa comprar toda hora. Então é por isso que é legal você trabalhar com dark post e não impulsionar o post, porque o dark post você consegue focar na raiz e o outro você deixa para trabalhar a sua comunicação para que o seu cliente passe a te amar. Seria basicamente isso. Outra ferramenta interessante é o Google Console. O que o Google Console faz? O que é o Google Console? Eu vou dar play aqui agora nesse videozinho que vocês vão entender melhor do que eu explicando o que é o Google Console. The internet is amazing. It's so easy to share anything you create with the entire world. Like Alice. She just opened an online store for her custom jewelry. But now she is wondering, can people find her site and mobile app on Google? With Search Console, Alice can make sure that Google finds her store and shows it for the correct search queries. Search Console also displays the errors that Google found when reading her site and app. Alice can check those errors and fix them so all her pages can appear in search results. Every time Alice creates a new product page, she can use Search Console to see which terms lead people to her Google search results pages. And she can use that data to discover the most successful pages and products in her store, so she can focus on that and increase traffic to her business. Also, Search Console regularly checks her site for errors and even sends an email alert if it finds any important issues. Now Alice can be sure that everything is okay with her site and app using Google Search Console. Então, depois que vocês entenderam o que é o Google Console, existe também o Google Tag Manager, que ele para que qualquer profissional tenha acesso à plataforma e possa adicionar essas tags e etc., sem acessar nenhuma linha de código, o Tag Manager ele aumenta a agilidade e a autonomia do pessoal do marketing. Então, ele possibilita atualização de script rápida, de uma maneira centralizada, segura e etc. Então, é uma ferramenta super importante do Google para você trabalhar quando você está falando de métrica. Outra ferramenta que eu acho que toda empresa deveria usar é o RD Station. O RD, ele tem desde disparo de e-mail marketing, ele cria landing pages para você, faz planejamento de projetos, gerenciamento, segmentação de leads, qualifica os leads, você consegue fazer qualificação de leads no lead scoring, você tem uma inteligência de BI ali que é uma ferramenta muito, muito importante, muito interessante para trabalhar. É uma ferramenta cara, mensal, mas que a partir do momento que você sobe o nível de investigação de marketing, etc., que você tem dentro da sua empresa, é uma ferramenta que vale a pena contratar. Eu listei outras ferramentas assim que a gente usa bastante, que vale muito a pena. O ManyChat é uma ferramenta que ele trabalha com disparos de mensagens automáticas no Facebook. Então, assim, tipo um chatbot, é uma ferramenta interessante pro Facebook, apenas pro Facebook. O Trello é uma ferramenta também de graça para organizar os projetos, uma metodologia de gerenciamento de projetos. Então, a gente hoje em dia usa aqui na agência porque ela é muito fácil, muito rápida e os clientes também acabam usando internamente com eles. Então, é muito dinâmica essa ferramenta. Dynamize e MailChimp são duas ferramentas ótimas para disparo de e-mail marketing, são ferramentas até baratas, então eu acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto. Keyword.io ajuda a descobrir quais são as palavras-chave e o que as pessoas estão digitando nos mecanismos de busca, então é uma ferramenta boa para te auxiliar na hora de você criar palavras-chave no AdWords. O BuzzSumo, ele é eficaz para performar na rede social, então
é interessante você dar uma olhadinha lá. Google Trends, que eu já falei ali em cima, e o Google Autocomplete. O Google Autocomplete é quando você começa a digitar alguma coisa e ele completa para você a frase, assim. É uma ferramenta interessante, ela funciona e tudo, mas assim, nem sempre as sugestões do Google são as melhores. Então, é legal para você ter um parâmetro de análise, não para você usar 100% e confiar 100% no Google, não. E o Yoast, que foi a ferramenta que eu falei lá atrás, que é uma ferramenta interessante de SEO para usar dentro dos seus sites em WordPress. Então, assim, já sabe que o seu site tem WordPress? Instala o Yoast, porque é uma ferramenta fenomenal e vai te ajudar muito a alavancar os seus negócios. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Eu estou deixando aqui os meus contatos. Se vocês precisarem, se tiverem dúvida, alguma coisa, fiquem à vontade. Esse é meu e-mail da Tamanduá, o Instagram e o site da gente. Se quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, pinta lá. Obrigada, uma boa tarde para vocês.